Olá, eu vou estar falando aqui de uma experiência que ocorreu certa vez. Um cientista de Phoenix, no Arizona, ele queria estar realizando uma experiência e ele precisasse que o voluntário, a cobaia, né, fosse até as últimas consequências, né, assumisse até as últimas consequências, no caso até o risco de morte, para que se fosse realizada essa experiência. Depois eu vou estar comentando o que ele queria saber, né, dessa experiência. Primeiro eu vou estar falando da experiência. Né? Então eu conseguiu, né, uma cobaia. A cobaia era um detento que estava no corredor da morte, né, no estado de Missouri, em St. Louis, na cidade de St. Louis, Missouri. E ele aceitou participar dessa experiência. O jogo que fizeram com ele é que, se ele conseguisse passar da experiência e não falecesse durante ela, ele ia ter a sua liberdade. Né? Bom, o cara estava no corredor da morte, já estava sentenciado à cadeira elétrica. Então, de certa forma, para ele era vantagem. Para mim, isso é uma proposta diabólica, né? Mas tá bom, essa é a experiência. E ele aceitou, então, fazer essa experiência. A experiência foi o seguinte: essa cobaia, né, esse presidiário, ele deitaria em uma maca. A maca estaria em uma certa altura, né? Ele estenderia os braços, né? O corpo dele estaria todo paralisado, né? No rosto, ele não poderia enxergar o que estava acontecendo na experiência. E o cientista viria no pulso dele, fazeria um corte, e através desse corte iria estar gotejando o sangue. Né? Caso o sangue coagulasse e parasse de pingar, né, ele ia sobreviver e ele estava solto, ele ia ganhar liberdade. Essa era a proposta para ele aceitar a experiência. Caso o sangue dele escoasse totalmente, ele ia morrer e ia ser praticamente como a sentença que ele já tinha da pena de morte, né, na cadeira elétrica. Então, procederam assim na experiência, né, foram executá-la. Só que o que ocorreu? Colocaram ele na maca, prenderam ele conforme era necessário, inclusive para não deixar ele se movimentar, né? O braço posicionado para poder estar fazendo o corte no local correto do punho. E embaixo colocaram uma vasilha de alumínio para que pudesse fazer barulho enquanto caísse o sangue dele, né? Para ele perceber que está caindo sangue. E havia um suporte que não era visível, que saía debaixo da maca e caía dentro da vasilha de alumínio com soro, né? Esse soro caía na vasilha e fazia o mesmo barulho, como se fosse o barulho de sangue, né? E inclusive o soro, ele tem meio que a textura do sangue, né? Então o barulho, né, e a sincronia, como se estivesse caindo o sangue dele, né, da cobaia, seria o mesmo, o que ajudaria a influenciar mentalmente o que estava acontecendo. Então foi assim, foi procedendo assim. Colocaram ele, iniciaram, avisaram ele que havia começado, né, o experimento. O cientista fingiu ter feito um corte, mas o corte não foi profundo, foi um corte raso, não chegou a ferir nenhuma artéria ou veia profunda, só foi um cortezinho para que a cobaia, né,
o preso em questão, ele sentisse que realmente houve o corte, e em seguida já ligaram, né, o suporte que estava em anexo para que começasse a gotejar o soro dentro da vasilha, né? E foi passando um tempo, e caindo aquele soro, né, de tempo em tempo, de 15 em 15 minutos o cientista ia lá, 10 em 10 minutos o cientista ia lá, ele ajeitava a quantidade de soro que estava caindo, para simular como se o sangue estivesse acabando, né? Nos primeiros 10 minutos, a pessoa que estava como cobaia começou a ficar branca, né? Perder a coloração, como se realmente ela estivesse perdendo sangue. E foi passando o tempo, foram diminuindo mais ainda, ele foi ficando mais branco, começou, né, a querer praticamente entrar em coma, coisa assim, até que foi desligado totalmente o soro. E a cobaia, quando desligou, deu um tempinho, ele teve um ataque cardíaco e morreu, né? Então, para ver como que funciona a nossa mente, né? O cara realmente, ele pensou que fosse o sangue dele que mesmo estava pingando ali, estava vazando. Ele não estava vendo, ele só estava escutando, né? Tanto o cientista no laboratório falando o que estava acontecendo, e no caso acontecendo no simulacro do sangue dele vazando, né? E percebendo, né, através do som, aquele barulho do sangue escorrendo e caindo na vasilha, do soro no caso, né, ele achando que seria o sangue dele, né? Então, o que o cientista, né, esse cientista estava tentando saber era uma experiência no campo psicológico, lógico, sim, mas especificamente mais na área da neurolinguística, né? A influência dos atos, de palavras, de pensamentos, do que está ao nosso redor, no externo e no interno nosso próprio, o que essas influências fazem conosco conforme nós absorvemos, né? Conforme nós também somos induzidos a absorvê-las. Então é bem complicado, né? A gente brinca, a gente fala vulgarmente, né, popularmente, a mente tem poder. Realmente a mente tem poder, mas tem uma coisa, às vezes é se falado muito por aí, às vezes até em questão de misticismo, as pessoas acreditarem em magia. A magia, ela existe sim, mas ela não existe nesse sentido misticoide, né, que às vezes alguns falam por aí, né? Isso aí o falecido Padre Quevedo, né, faleceu semana passada, esses dias aí, ele explicava muito isso a partir da parapsicologia, da psicologia e da parapsicologia, que era a especialidade dele, né? Mas a magia, ela existe sim. E ela está aqui, ó. Ela está aqui, exatamente aqui. Lógico, no nosso cérebro e consequentemente na nossa alma, que a nossa alma ela é racional, né? A gente morre, resta-nos a nossa alma, e a nossa alma é intelectual, né? Então tudo que a gente prejudica aqui nesse serzinho físico, né, vai prejudicar a nossa alma, né? Também vai influenciar a nossa alma também de alguma forma. Isso também a gente pode pegar como exemplo, todos, né, já foi falado, todas as influências que a gente tem de pessoas, da nossa cultura, de coisas em gerais, do nosso trabalho, como que isso não nos influencia, né? Positivamente
e negativamente, né? Mas muito mais que isso, né? Porque esses tipos de emoções que a gente forja, elas podem ser um simulacro. E isso é a magia. É uma coisa que prende-nos dentro de uma ideia falsa, né? Pensamento negativo ou pensamento positivo, apenas por uma paixão, por uma vontade que a gente tem interior de algo, ele vai nos prender num ciclo. E esse ciclo mágico, né, ele não é bom. Né? Por isso que o que sempre nos liberta é saber da verdade. Conhecer a verdade. A verdade é que liberta. Né? Se a cobaia soubesse realmente o que estava acontecendo, ele não ia morrer. Ele não iria falecer, não ia ter um ataque cardíaco, não ia ficar branco, não ia ter nenhuma das consequências que aconteceu durante a experiência, porque ele foi induzido a pensar daquele modo. E hoje existem vários tipos de cursos, de palestrantes que usam métodos diversos, às vezes até com boa intenção, né? Não por má intenção, e que induzem as pessoas assim. Lógico que dentro desse sentido vão usar mais de uma linguagem, de uma metodologia mais para cima, usando um método mais positivo, animado, para frente, show de bola, né? Só que o que você está fazendo? Você está induzindo a pessoa a algo, né? Você está se colocando forçosamente como senhor da mente das pessoas que estão ao seu redor, porque você não está ajudando a pessoa a encontrar uma verdade a respeito daquilo que você está ensinando. Não. Você está usando de instrumentos psicológicos para entrar na mente da pessoa. E isso também o Padre Quevedo falava muito. Né, que existiam, sim, pessoas que têm capacidades psíquicas, né, talvez que elas nem tenham tanta consciência disso, né, que nem no uso da retórica, né, de saber falar bem. Às vezes a pessoa não tem nem estudo, mas ela sabe falar e sabe como convencer os outros. Né? Às vezes ela não tem nem estudo, mas é uma coisa inata dela. Né? E o Padre Quevedo ele falava disso. Algumas induções de curas que tem, né, que tinham, e ele provava que aquilo lá era mentiroso, era falso. Né? E por quê? Porque era uma indução psicológica que trazia aquela cura que era superficial, porque curava a base, a casca, a superfície, dava um paliativo, mas não ia a fundo no problema. Não sanava a raiz do problema que a pessoa tinha. A raiz do problema continua lá, e o problema continuava lá. E esses problemas que você não cura na raiz, principalmente em questões psicológicas, você posterga isso, lá na frente pode causar danos muito maiores do que vamos dizer, a atual circunstância da pessoa, né? O atual flagelo que a pessoa pode estar sofrendo. Então, deve-se tomar muito cuidado com isso, tanto com as pessoas que vendem, às vezes, sem saber, não por maldade, algumas ideias por aí, algumas metodologias por aí. Né? O estudo, o conhecimento é uma coisa muito complicada, não é uma coisa simples assim. Né? Conhecimento, a busca pelas verdades mais profundas, você lapidando um diamante bruto ali. Não é de uma hora para outra você lê um livro ou lê 100 livros, que for, em um ano ou coisa assim, ou você faz um cursinho, ou você fez uma faculdade e você acha que agora você já é o guru. É bem complicado. Infelizmente hoje por diversos meios é ensinado né,
os maiores campos, nos vários campos do conhecimento, especialmente no que é relacionado à área de humanas, a você fazer isso, você penetrar na cabeça dos outros indivíduos e você fazer com que eles, de forma escrava, se convença daquilo que você está falando, através de impulsos, não é através de você demonstrar que aquilo que você está falando é verdade. E, como eu disse, existem vários métodos para isso, e isso é muito mais complicado. Teria que se colocar área a área, caso a caso, para poder estar dissertando de vários métodos que podem ser usados disso, né? Então, para vocês verem, né? Vamos tomar muito cuidado com as coisas que estão sendo vendidas por aí. Vamos tomar muito cuidado com a televisão. Vamos tomar muito cuidado com a internet, né? As pessoas às vezes ficam nervosas aí, impulsivamente. Todos nós, né? Alguns mais que os outros, alguns de uma forma diferente de outros, né? Mas às vezes a gente está sem perceber, né, que isso seria uma questão que é o próprio pecado original, né, querendo tomar o lugar de Deus e não utilizar da verdade conhecida, se é que a pessoa conhece uma verdade ou sobre aquilo que está sendo falado, comentado, discutido, em vez de tá se debatendo a respeito disso, não. Vai começar a se debater as coisas a partir da própria vontade. E aí, a partir da própria vontade, que pode estar buscando qualquer circunstâncias, prazer, notoriedade, dinheiro, né? Seja o que for, você pode corromper outras pessoas e levar outras pessoas pro buraco, né? Ou que nem nessa experiência que pra mim foi diabólica, né? Por mais que o cara tava no corredor da morte, né? A lei lá dos Estados Unidos é assim. O cara morreu, foi assassinado e já era. Beleza. E quantas almas que de várias formas a gente não leva à morte. E a morte, no caso da alma, não é essa nossa morte física, né? É deixar ela bem, bem longe de Deus, né? Porque a gente começa a focar em coisas relacionadas às nossas vontades e não à vontade que nos norteia, que nos guia, que é de Deus. E assim todos nós nos corrompemos. Beleza? Espero ter ajudado aí um pouco a refletir sobre essa experiência, né? De forma simples aqui, sem querer colocar termos técnicos, a respeito de como a gente tem que tomar cuidado com esse negócio, seja a pessoa um profissional, seja de que área, né? Ou uma pessoa simples que não tenha uma profissão ligada ao ensino, a área de humanas, a área de saúde, cuidar da saúde do outro. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, dos dois lados. Primeiro, para saber se as pessoas não estão, sem querer ou querendo, nos arrastando para esses abismos, né? Das suas ideias mentais, das suas ideias próprias, né? Ou se nós não estamos fazendo isso, né? E vira e mexe nós estamos. Não é à toa, né, que nós cristãos, no caso, temos que estar buscando a conversão constante. Temos que estar refletindo constantemente a respeito da nossa postura. E não é uma postura simples, uma postura ética, bonitinha, floridinha, cheirosa. Não, não. Não é só isso. Isso daí é casca.
respeito dessa postura, que não é só esse cérebro aqui físico que pensa, não, é que já vem da alma, é da própria alma que nós estamos moldando, através dessas ideias, através da cultura, através de tudo que a gente vai aceitando, vai assimilando e moldando, né? Beleza, pessoal? Um abraço, boa noite aí. Espero que sirva para alguma coisa essa reflexão aí. Bye, bye.